sobre direito imobiliário. Ela tem um papel profundo, bastante forte, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, no país inteiro, mas no Rio de Janeiro ela congrega grandes advogados do direito imobiliário, e é um prazer estar aqui, trocar umas ideias com vocês. É a segunda vez. A primeira vez, a BAME tem uma sede muito bacana, muito bem estruturada no centro do Rio de Janeiro, e acredito que uns 5, 4 anos já tive a oportunidade de ir lá palestrar. Fiquei bastante impressionado, participei ainda de algumas 2 ou 3 palestras como ouvinte, e é uma alegria estar aqui com vocês para falar sobre esse tema de imóveis, que toca muito a BAME, ligado muito à BAME, direito imobiliário, e planejamento sucessório. Antes de mais nada, eu gostaria de tratar com vocês um grande problema sucessório no nosso país. Qual seja, nós temos na ideia do direito civil clássico, que está, de alguma forma, representada pelo Código Civil, a noção de que quando o autor da herança falece, imediatamente transmite-se aos herdeiros o patrimônio. Está lá escrito no artigo 1784 do Código Civil, que muitos doutrinadores do mundo ocidental como um todo dizem que essa é a pedra de toque do próprio fenômeno sucessório. Se a gente lê, de fato, o Código Civil, a gente até pode compreender que haveria uma transmissão automática dos bens do falecido para seus herdeiros de acordo com a sua ordem legal da vocação hereditária ou com a vontade do autor da herança mediante testamento codicilo, ou, por última análise, até mesmo uma adesão ao Código Civil, quando não há herdeiros legítimos, para devolução dos bens à comunidade de onde retirou os seus lucros, ou seja, seria a própria herança adjacente, que depois se tornaria vacante ao município. Então, alguns professores dizem que, por conta disso, de todo esse sistema que o Código Civil traz, haveria a transmissão automática dos bens para os herdeiros. E, de fato, parece que, inclusive, o Código Civil, quando ele ressalva a responsabilidade civil dos herdeiros por não responder às dívidas do falecido, ele até diz lá: salvo benefício de inventário, os herdeiros não responderão pelas dívidas do falecido. Até se uma pessoa que não conhece o sistema brasileiro como um todo, ou ler só o Código Civil, vai entender, de fato, o inventário seria, inclusive, facultativo. Facultativo permitindo, inclusive, que os herdeiros pudessem ter acesso direto aos bens e deles dispor sem a necessidade de inventário. É isso, é o sistema que foi pensado pelo Código Civil, e isso se repete desde 1916. A única diferença que o Código Civil realmente trouxe de 16 para 2020, para 2002, na verdade, e até hoje, é a inserção do cônjuge, e agora, mais recentemente, pela decisão do STF, do companheiro, ao status de herdeiro concorrencial, ou seja, concorrendo juntamente com os filhos na primeira classe, no primeiro grupo da sucessão. Essa é a única novidade do Código Civil de 2002, portanto, entre 2020, a gente tem o mesmo sistema de 1916. Bom, se a gente olhar, no entanto, para o Código de Processo Civil, para a Constituição da República, para o Código Tributário Nacional, a gente vê que esse sistema pensado pelo civilista, ele não procede. Essa ideia de que todos têm acesso, os sucessores, os herdeiros têm acesso imediato à herança com o falecimento do autor da herança, do próprio autor da herança, pelo 1784, não dá certo. Primeiro, o inventário no nosso país ele é obrigatório. O inventário no nosso país, pelo Código de Processo Civil, ele é obrigatório, seja um inventário judicial, através dos 3 ritos de inventário
que estão previstos no Código de Processo Civil, o inventário comum, o arrolamento sumário e o arrolamento sem ser o sumário para bens até, para um patrimônio de até R$ 1 milhão, 1.000 salários mínimos, cerca de R$ 1 milhão. Então, nós temos 3 ritos de inventário no Código de Processo Civil e mais o inventário extrajudicial, já previsto na nossa legislação desde 2007 e que até hoje foi abraçado pelo Código de Processo Civil de 2015. Ou seja, o que nós temos no Brasil, em razão de interesse, me parece, da sociedade, refletido na legislação, nós temos um verdadeiro inventário obrigatório para proteger interesses de credores, credores do autor da herança. A ideia de se fazer um inventário estatal, né, sob o comando estatal, é colocar, publicizar a todos a existência de bens do falecido que podem garantir créditos não pagos em vida. Essa é a ideia, por exemplo, em sistemas que efetivamente há transmissão automática de bens para herdeiros, e aqui eu cito sistema francês, sistema alemão, aonde o inventário não é obrigatório. Basta que os herdeiros tenham uma certidão demonstrando que eles são os herdeiros, e aqui alguns países, não sei se nós temos, por exemplo, aqui algum descendente de espanhol que tem a tarreta da família, que é a carta da família, que todo RCPN europeu ele costuma ter o histórico da família. Você tira uma certidão mostrando que é a família e com essa certidão você vai até o seu banco onde seu pai tinha sua mãe, seu pai ou quem você seja, de quem você seja sucessor. Você vai até o banco, mostra a sua qualidade de sucessor e naquele momento o dinheiro é entregue, os bens são entregues aos sucessores. Não há obrigatoriedade do inventário. O inventário é facultativo. A razão do inventário facultativo é que, se o herdeiro optar por fazer o acesso automático a esses bens, ele passa a ser o responsável pelas dívidas do autor da herança. Se ele não quiser ser responsável por essas dívidas, ele opta pelo inventário público, e que ele mostra: meu pai deixou esses bens, minha mãe deixou esses bens, apareçam aqui os credores, quem não aparecer, o saldo líquido se reverte e eu não serei responsável pelas dívidas. Essa é a ideia do inventário, que, no entanto, no nosso país, nós temos ele como obrigatório pelo Código de Processo Civil. Não só pelo Código de Processo Civil, mas ao tempo em que a Constituição da República, no artigo 156, outorgou aos estados a capacidade tributária, a competência tributária de cobrar tributos sobre a transmissão causa-mortes, os estados, todos os estados, os 26 estados do Distrito Federal, e isso é objeto de uma pesquisa minha, tem todas as leis, até porque eu estou escrevendo um livro a respeito desse tema, todos os estados, eles criam obstáculos também para que, após o inventário, os bens sejam transmitidos aos herdeiros. Criam obstáculos para que, justamente, eles tenham a garantia do pagamento de tributo. Maior exemplo disso, eu falo para vocês, uma das inovações do CPC de 2015 foi trazer a possibilidade de se pagar tributos em razão da transmissão somente após o arrolamento, na hipótese que esse rito for escolhido e possível pelos herdeiros, né? Foram escolhidos pelos herdeiros. Então, você poderia fazer o arrolamento todo sem pagar tributos, levando a fazenda após isso. E, no entanto, por incrível que pareça, o próprio governo do Distrito Federal ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade dizendo que essa facilidade trazida pelo CPC é inconstitucional, porque frustraria a garantia de que o Distrito Federal viesse a receber os tributos. Viesse a receber justamente os tributos que são devidos pela transmissão causa-mortes. Vejam,
o que a gente está falando aqui é justamente que a gente tem toda uma cerca, uma amarra, a verdadeira prisão desses bens no nosso sistema escolhido pela sociedade, no sentido de que o inventário é obrigatório pelo CPC para pagamento de credores e que o inventário é obrigatório para o sistema tributário para pagamento de impostos. Somente após isso, o nosso sistema entende que os herdeiros terão, portanto, acesso aos bens. Eu não vejo outro motivo que essa grande amarra é a razão pela qual hoje se fala muito em planejamento sucessório. A ideia de quando se fala hoje, primeiramente, em planejamento sucessório, é no sentido de que eu não quero que os meus filhos passem por inventário. O inventário é tão ruim para o nosso sistema, pessoal, que imagina uma pessoa que amealha 3 apartamentos durante a vida, deixa uma poupança, também uma poupança para a sua vida, se vier a faltar para os seus herdeiros, até um dia antes dele falecer, ele tinha total disponibilidade dos bens. No dia que ele falece, tudo fica bloqueado para interesse de terceiros. E para ser... Muitas vezes nem existem terceiros, muitas vezes nem existem credores. E quem vai administrar esses bens será um juiz. Com todo o respeito que nós temos aos magistrados são concursados, bem preparados, mas algo que eles não são preparados é para administração de bens, de terceiros. Veja, a gente aqui tem o Guilherme, doutor Guilherme presente, que é um estudioso dos sistemas de investimento, de administração de bens alheios, sabe que para você captar qualquer poupança e administrar bens de terceiros, precisa, pelo menos, estar habilitado pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários, para dizer, olha, eu posso ser corretor de bens de terceiros. E, no entanto, nosso sistema entrega isso para um juiz, que não é, talvez, a pessoa mais qualificada para a gestão de bens de uma família. Bom, ou o juiz, ou mesmo até o tabelião. Mesmo até o tabelião, quando se fala de um inventário extrajudicial, que eu tenho que pedir diversas vênias, como, por exemplo, até mesmo nomear um inventariante para poder fazer os mínimos, mas os mínimos, porque nem ter acesso ao extrato bancário muitas vezes é possível com uma declaração de inventariante. Veja, então, isso tem todas essas amarras que leva justamente a se pensar num planejamento sucessório. O planejamento sucessório, portanto, ele vem crescendo nos últimos anos justamente com a ideia de tentar trazer maior dinâmica ao patrimônio da pessoa, na medida em que, de acordo com algumas estruturas, algumas ferramentas, seja possibilitado que os seus herdeiros tenham um acesso mais rápido, um acesso mais dinâmico aos bens deixados pelo autor da herança. Pelo autor da herança. Então, nós temos isso mais agravado ainda em relação a imóveis. A imóveis, uma única coisa que os herdeiros conseguem, salvo se não tiver disputa, briga, é pelo menos manter a locação dos bens, ou até fazer nova alocação dos bens. Mas, se for necessário a venda de algum dos imóveis para fazer face até mesmo a pagamento de credores e pagamento do tributo, que hoje aqui no Rio de Janeiro é de 8%, já passa de 8%, é a alíquota máxima pela progressividade, a gente sabe que o juiz vai querer ouvir os interessados, que são eventuais credores, ouvir a fazenda pública e dizer, inclusive, qual é o preço que os herdeiros devem vender o imóvel. Imaginem vocês que, se eu estou querendo vender o meu imóvel, eu não revelo qual é o mínimo para a minha contraparte, para o meu comprador. Mas quando eu tenho que vender para o inventário, o juiz vai dizer qual é o valor mínimo que eu posso vender. E, claro, a gente conhece, todos nós aqui, pela qualificação que tem, conhece os percalços que é a venda de um imóvel em inventário e quanto
de iliquidez esse imóvel tem e perde preço. Esse sistema é péssimo. Patrimônio não é para ficar bloqueado pela justiça, sobretudo quando não há credores. Ainda que façamos inventário extrajudicial, vejam vocês, no nosso Estado, por exemplo, não é permitido que se faça cessão de direitos de bens singulares. Você até pode fazer cessão de direitos hereditários de cota parte. Mas aqui a Corregedoria Geral de Justiça do nosso Estado não permite que cartórios façam cessão de direitos hereditários sobre um imóvel específico, ainda que todos os herdeiros estejam de acordo. É diferente, por exemplo, da Paraíba. Na Paraíba, até se consegue isso. Mas no nosso Estado, se for essa hipótese, a gente tem que pedir alvará judicial, significa dizer ouvir a Fazenda Estadual, que há uma grande ingerência, quem aqui é advogado, trabalha com direitos também sucessórios, acredito que todos vocês já tenham feito, pelos clientes de direito imobiliário, já tenham feito algum inventário, sabe que ao lado do juiz, que é o grande interventor de um processo de inventário, é a Fazenda Estadual, para recolher tributos. Então, justamente por conta dessas questões, se vem a ideia do planejamento sucessório. Você pode. O planejamento sucessório, você tem uma gama, é um leque de ferramentas e instrumentos. Há a doação em vida, doação com usufruto, a própria constituição de uma sociedade em que se colocam os imóveis, que eu vou falar mais um pouco sobre ela. Você tem seguros de vida para dar liquidez para os herdeiros, a constituição de previdência privada, PGBL, VGBL, também para dar alguma liquidez aos herdeiros para pagar os tributos e continuar a tocar justamente o inventário. Tem próprio testamento, é uma forma também de planejamento acessório, mas toca muito mais a questão da autonomia, do interesse do próprio autor da herança, de querer deixar para determinadas pessoas alguns bens, e aí toca mais a autonomia do que propriamente a circulação desses bens. Então, existem vários instrumentos para o planejamento sucessório. E aqui entra também uma matéria que a gente tem que pensar sobre para que haja um planejamento sucessório interessante, a matéria tributária e outras proteções em relação a bens imóveis. O que eu quero dizer? O sistema brasileiro tributário, ele nos divide, e isso é uma briga que até recentemente a gente tem visto acontecendo no noticiário, há uma briga, uma diferença, uma divisão entre CPF e CNPJ. Essa diferença não é à toa. Nós temos, em tese, uma maior proteção à pessoa física, né, à pessoa humana, e o ordenamento jurídico, tanto tributário quanto processo civil, ele também acolhe essas proteções. Uma delas, por exemplo, é que um imóvel da pessoa natural, ele é impenhorável. Se a gente passa todos os imóveis para a pessoa jurídica, há que se verificar que pode haver justamente uma renúncia a essa impenhorabilidade. É certo que há julgado do STJ dizendo que pode haver impenhorabilidade de imóvel de pessoa jurídica, mas a hipótese que foi lá julgada foi a de que o sócio de uma pessoa jurídica que morava em cima da loja tinha integralizado justamente todo o imóvel, que era uma matrícula só, para fazer o seu comércio. Então, vejam, talvez não seja a hipótese de uma pessoa que lança mão do seu único bem, ou de todos os bens, sem reservar um, para que haja a constituição de uma holding com a integralização do capital através desses imóveis. Porém, a holding, que hoje também está muito em moda, está bastante em moda, recentemente, inclusive, recebi cliente no escritório que já dizendo que foi contador que indicou procurar um advogado para fazer holding, porque todos os clientes de contador já estão fazendo holding.
que é a constituição de uma sociedade, seja ela limitada, seja ela até pode ser uma Erelia, uma Ered, como queira, ou até uma SA de capital fechado, naturalmente, em que se integraliza, se incorpora, se transfere para essa sociedade os imóveis que pretende transferir, justamente porque, na falta dessa pessoa, do autor do patrimônio, do titular do patrimônio, em razão da sua morte, quando vier a ocorrer justamente seu falecimento, os bens imóveis não precisarão de uma alvará judicial, não precisarão ter todo o bloqueio de inventário para poder ser vendido, poder ser disposto, porque já quem é o titular da propriedade não é a pessoa natural falecida, e sim a pessoa jurídica, a sociedade, e ela tem autonomia justamente subjetiva. São dois sujeitos diferentes. Só que o sistema tributário de uma sociedade é diferente do sistema tributário de uma pessoa física. Tudo bem, sabíamos que no nosso país o imposto de renda que se paga pela locação na pessoa física é maior do que para uma pessoa jurídica. Essa é uma idiosincrasia do nosso sistema tributário, que ele tem um verdadeiro fetiche pela pejotização de todas as atividades humanas. Não é à toa que a gente tem hoje uma certa tendência de empregados, anteriormente eram empregados de alto escalão, hoje já se admite até empregados já de médio escalão, se pejotizando, que há tendência de toda atividade se pejotizar, sobretudo com incentivo de uma política tributária que diz que a receita de uma pessoa jurídica é menos tributada pela pessoa natural, pela pessoa física. Isso dá a meu ver, uma certa ideia de mostrar um índice de que a abertura de empresas é um índice econômico que nos faz ser um país próspero, tal como subindo um PIB, tal como o PIB. Mas o problema é que, para imóveis, esse sistema só é beneficiário em relação à locação. Quando se faz a integralização de um imóvel em uma sociedade, há, em tese, que se pagar o ITBI. Só não se paga ITBI quando essa sociedade tiver uma receita superior a 50%, advinda de atividade não imobiliária, digamos assim, não de compra e venda de imóveis, não de locação. Então, se nós tivermos um cliente, por exemplo, que tenha 10 imóveis, que ele vive, ele fez a sua autoprevidência com a aquisição de imóveis para viver justamente de locação ao final da vida, na hora que ele quiser integralizar essa sociedade apenas com imóveis, ele vai ter que pagar ITBI, haja vista que não terá outra receita, além dos aluguéis, para demonstrar que aquela sociedade não vive só de locação. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, se cobra o ITBI, e a maioria dos municípios também assim o faz. Outro problema, nós sabemos que na pessoa natural, na pessoa física, quando há a venda de um imóvel, e essa venda de imóvel será por um valor superior ao da sua aquisição, nós temos também que pagar o tal imposto de renda sobre ganho de capital. O ganho de capital para a pessoa física, ele tem um benefício. Embora não tenha imposto de renda sobre os aluguéis a cada mês não seja interessante, porque para a pessoa jurídica é melhor, mas o sistema, dentro daquela ideia de alguma forma, prestigiar a pessoa humana, a pessoa física, aqui ele tem uma diferença interessante. Essa diferença, justamente, entre o valor de venda e o valor de aquisição é fato gerador para o ganho de capital. Só que a legislação tributária, imposto de renda, prevê que a cada mês que esse imóvel ficar na titularidade de uma pessoa, essa alíquota do ganho de capital, que é de 15% a 22,5%, ela é progressiva,
ela sofre uma redução, a ponto de um imóvel, por exemplo, adquirido antes de 84, 86, agora está me falhando a memória, mais da década de 80, não se paga nada de ganho de capital. E um imóvel, por exemplo, comprado em 2000, 2001, 2002, você vai acabar pagando, hoje, vai acabar tendo uma redução da alíquota em torno de 70%, 75%, por ter ficado 20 anos com esse imóvel. Agora, na pessoa jurídica, esse sistema é diametralmente oposto, meus colegas. Quando se adquire um imóvel para uma pessoa jurídica, uma holding patrimonial, como a gente estava falando há pouco, e que essa sociedade não é de construção de imóveis, não é de corporação, é a única sociedade que isso não ocorre. Mas se for uma sociedade que está apenas administrando bens próprios, esses imóveis entram na contabilidade dessa sociedade como ativo não circulante. O que é isso? No nosso escritório, quando a gente compra um computador com nota fiscal do escritório, ele entra lá no patrimônio do escritório, no patrimônio contábil. Só que a própria Receita Federal determina que, a cada ano que passe, esse seu bem ele sofre uma depreciação, que para eles é natural. A depreciação dos valores do patrimônio, dos bens, na realidade, da pessoa jurídica, é muito interessante para quem é tributado pelo lucro real, porque essa depreciação vai ajudar, vai diminuir a base de cálculo desses tributos. Só que isso se aplica para toda a contabilidade, seja de simples nacional, seja lucro presumido, seja lucro real. Então, a cada ano, o imóvel que se integraliza, que se coloca dentro de uma holding, ele tem uma depreciação de 4%. Então, se o nosso mesmo amigo que comprou um imóvel em 2000 integralizou em uma pessoa jurídica, uma holding patrimonial, por R$1 milhão lá em 2000, em 20 anos, esse imóvel, obrigatoriamente, na sua contabilidade, vai estar valendo R$200 mil. E na hora de vender esse imóvel, vamos colocar aí uma valorização de 300%, na hora que ele for vender por R$3 milhões pela pessoa jurídica, ele vai ter que pagar um imposto de renda sobre ganho de capital em cima de 2.800 mil. O imóvel caiu de valor, tá? 200 mil hoje o custo contábil dele e R$3 milhões o valor. Então, 2.800 mil de ganho de capital. E esse tributo vai ser, além do imposto de renda, para COFINS, que é 9%, mais um adicional de imposto de renda se essa sociedade tiver um faturamento anual de R$240 mil. Ou seja, são alguns dados complexos, naturalmente, mas o que eu quero demonstrar para vocês é que planejamento sucessório imóveis, talvez essa receita de bolo tem sido bastante vendida na praça, talvez não seja a melhor. Pode ser a melhor se o nosso autor de herança ele tiver ciência e consciência de que o que ele efetivamente quer é que haja mobilidade patrimonial no dia que ele faltar, ou seja, que esses imóveis não sejam inventariados pelo Estado, através do Estado. Tudo bem, ótimo. Sabendo naturalmente desse dado, ele pode fazer o que bem quer em relação aos seus bens. Um outro dado interessante sobre imóveis, e aqui eu faço quando a gente tiver que, às vezes, aconselhar algum cliente, é que, em relação ao ITCMD, né, o nosso ITD, aqui no Rio de Janeiro a gente chama de ITD, o nosso ITD, o imóvel ele é tributado no estado em que ele está. Então, não sei se os senhores já pegaram algum inventário em que havia imóveis em outro estado e a gente tem que ir lá na Fazenda, Secretaria de Fazenda,
esquentar a barriga no balcão, exatamente isso, e sofrer com a Secretaria de Fazendas, tal como a gente sofre aqui no Rio de Janeiro. Isso é em todo o país, pessoal. Até digo por quê, abrindo parênteses aqui. O ITD é um imposto que, embora seja, para nós, advogados civis, bastante importante quando nós vamos fazer inventário, divórcio, é um tributo bastante importante para a fazenda pública, embora exista todo esse sistema que bloqueie a transmissão automática de imóveis, para a fazenda pública não é um tributo interessante, porque se arrecada muito pouco. Se arrecada muito pouco por dois motivos. Um, dado do ano passado do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo ele arrecadou cerca de 180 bilhões de reais de impostos. Desses 180 bilhões de reais de impostos do Estado de São Paulo, 3 bilhões foram do ITD. Ou seja, não chega a 2%. Então, o Estado não tem interesse também em fazer um atendimento bom, atendimento rápido para recolhimento do ITD. É totalmente diferente do ICMS, que representa a maior arrecadação do Estado. Então, na hora de fazer uma política de eficiência da atividade fiscal, ele não vai olhar o ITD. E nós ficamos lá 1 mês, 2 meses. Não sei se alguém teve uma impugnação aqui de lançamento de ITD no Estado do Rio de Janeiro, mas uma impugnação de lançamento no Estado do Rio de Janeiro não dura menos de 1 ano na Cefaz. Ou seja, a gente não termina o inventário, os herdeiros não têm acesso aos bens durante 1 ano. Esse é um ponto, a falta de investimento na autoridade fiscal em relação ao ITD. O outro, que também não tem interesse, a arrecadação é baixa porque o tributo também é baixo. Nosso tributo de ITD, e aqui eu não estou querendo defender que a gente tem que pagar mais tributo, não. Talvez só um pouco de justiça fiscal, Às vezes, o herdeiro não gosta de pagar tributo, ele reclama porque vai pagar 8% aqui no Estado do Rio de Janeiro pelo monte que ele vai receber. E, no entanto, nós que trabalhamos, seja CLT para pagar até 27,5% de imposto, ou na pessoa jurídica 15% de imposto, a gente trabalha, paga muito mais do que herdeiro. A alíquota média do ITD no nosso país ela é de 3,3%. E a alíquota média de um saco de arroz no nosso país é de 7%. Ou seja, o que o sistema tributário brasileiro diz? É mais importante ser herdeiro do que consumir. Então, pensando nesse sentido, a gente tem grandes obstáculos justamente para fazer essa sucessão por conta dessa tributação, que, além de baixa, é totalmente ineficiente. Talvez seja até hipótese, é que eu falo, de alguns países que já, inclusive, aboliram o próprio imposto sobre herança, passando a tributar no imposto de renda, que é muito mais alto. Mas como é o caso da Austrália. Mas existem países que não vão fazer isso porque o ITD desses países, imposto sobre herança, é muito alto, como é os Estados Unidos. Tributação média americana do imposto sobre herança é de 29%. Na França, na Alemanha, 28,5% e na França, de 35%. Altíssimo tributo. E eles pensam o seguinte, vejam que há sistemas diferentes, tanto muito capitalista como americano e mais social-democrata como europeu, eles pensam o seguinte, olha, herança é algo contraproducente para a nossa economia, porque quem recebe é a transmissão da propriedade sem contraprestação. A propriedade tem que circular com contraprestação. É a ideia desses países. Mas, mesmo assim, ainda que seja baixo o nosso ITD, se for para aplicar em imóveis um autor de herança e que não faça uma holding patrimonial, ele pode também se valer de um turismo fiscal interno do nosso próprio país. Um turismo fiscal lícito. Não estou falando de evasão fiscal, estou falando de elisão fiscal, de um planejamento tributário / sucessório em imóveis.
já que imóveis são, na verdade, tributados nos locais aonde eles se encontram, basta dizer para os pais, os clientes, que queira investir em imóveis, para deixar como herança, para prover seus filhos, seus sucessores com algum patrimônio, que compre, por exemplo, algum imóvel em um bairro nobre, no centro histórico de Manaus. Por que Manaus? Manaus pertence à capital do estado, do Amazonas, que menos cobra ITCMD em nosso país. Lá é de 2%. Então, um imóvel aqui no Rio de Janeiro, que se valer 2 milhões de reais, o imóvel na Zona Sul do Rio de Janeiro hoje pode chegar tranquilamente a 2 milhões de reais, ele vai pagar uma tributação de 8%, 160 mil reais. No Amazonas, em Manaus, ele vai pagar 40 mil reais, uma diferença de 120 mil reais de tributação, repito, lícito, está escrito na Constituição da República, que é assim que se faz a tributação, e essa tributação, essa diferença de alíquotas é permitida pelo Senado Federal, em que há uma tabela entre 2% a 8%, Senado Federal, pela sua resolução número 9 de 92, ele fixa uma alíquota entre 2% e 8% que podem ser praticadas pelo país. E o mais barato é o único também, é o estado de Amazonas, que cobra 2%, e nós aqui é 8%. O estado de São Paulo, por exemplo, é 4%, Minas é 5%, Alagoas é 4%, enfim, existe aqui um verdadeiro xadrez para se escolher o melhor lugar para haver tributação. Em relação a imóveis, também quero falar aqui, já me destinando para o final, falar só um pouco sobre imóveis fora do país. Porque a tendência também de nossos estados a tentarem, a buscarem tributar também imóveis fora do nosso país. Patrimônio em geral fora do nosso país. Nós temos uma decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo que isso é inconstitucional, porque apenas uma lei complementar, conforme diz a própria Constituição da República, poderia regulamentar a cobrança de tributos sobre herança de brasileiro aqui domiciliado com bens fora do país. E, no entanto, no Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro já disse que não, que é constitucional e que essa alíquota de 8%, portanto, pode incidir sobre bens imóveis que estão lá na Flórida, em Portugal, no Uruguai ou até mesmo na Argentina. Isso pode haver, inclusive, uma bitributação. A bitributação que o Brasil não tem uma solução na medida em que os nossos acordos para evitar bitributação entre países são só para impostos federais. E o ITCMD, nós escolhemos lá na Constituição da República que ele é estadual. Então, um Estado da Federação não tem autonomia, não tem capacidade para fazer um acordo com outro Estado nacional, porque não é prevista, a Constituição da República não prevê. Então, também em relação a imóveis, a gente viu recentemente, pouco antes da nossa crise de 2015, muitos brasileiros comprando imóveis em Portugal, na Flórida. Isso talvez possa vir a se tornar um problema, caso se tenha sido essa compra feita com um planejamento sucessório. Por quê? Além da tributação que será paga lá, em Portugal é de 12%, paga ainda mais 8% aqui no Estado do Rio de Janeiro, se ele for domiciliado aqui no Estado do Rio de Janeiro. E na Flórida, dependendo do valor, porque a faixa de isenção dos Estados Unidos é bem alta, mas também dependendo do valor, paga, além dos 29% lá, mais 8% aqui. Então, pessoal, é basicamente isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês, mais ou menos como até como um catalisador de pensamentos, de reflexões. Tem bastante coisa para se dizer sobre o arrendamento sucessório, mas em relação a imóvel, eu gostaria muito de acentuar são 2 pontos. Os inúmeros obstáculos criados pela legislação brasileira para que não haja
uma transmissão automática dos imóveis, qualquer bem, na verdade, qualquer bem, seja pela obrigatoriedade do inventário no CPC, seja pela nossa legislação tributária, e outro, as cautelas que se deve ter na hora de transformar esses imóveis em cotas, né? Que nada mais é do que seria essa história da holding patrimonial. Desde que se tenha ciência dos valores envolvidos em razão de tributos e se seja essa opção para dar mobilidade, claro, não tem problema. Mas isso é para mostrar que não há receita justamente de bolo, não há receita de bolo. Há que se ter justamente essa cautela para saber como a gente faz esse planejamento acessório quando os bens são imóveis. Quero mais uma vez agradecer aqui a presença de todos, vejo alunos, colegas, e esse espaço da BAM, que é um espaço super privilegiado, super prestigiado, e é uma alegria estar aqui. Agradecer mais uma vez o nosso presidente, doutor Cisney Seixas, e a professora Fátima Santoro, doutora Fátima Santoro. Nós que agradecemos, doutor Daniel Bucar, né, por essa aula, né? Como sempre, muito didático, muito claro, né? Então, só temos que agradecer. Né? Estão tendo aqui várias pessoas elogiando. Vou abrir para perguntas, quem queira fazer alguma pergunta ao professor Daniel Bucar. Fátima, fazer uma dúvida que eu tenho, professor. Essa passagem do imóvel, a título de herança, para transformação em cotas, né, dentro de um planejamento sucessório, quando esse imóvel carrega alguns gravames, há alguma alteração nesses gravames ou isso não repercute quando há essa mudança? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Vamos só para a gente deixar. Os gravames seriam as cláusulas ou os ônus? Impenhorabilidade ou comunicabilidade. Nessa hipótese, precisaria naturalmente de um alvará judicial para ver essa alteração. A pessoa que tem essa titularidade gravada precisaria, portanto, de um alvará judicial que diz permitiria que haja essa transformação em cotas, já que você está fazendo uma alienação do bem para a sociedade, e essas cotas certamente seriam subrogadas nessas cláusulas. As cláusulas seriam subrogadas justamente nessas cláusulas. Pode ser até em razão da mobilidade, pode ser porque aí você tem a possibilidade de vender dentro da pessoa jurídica o imóvel sem ter que ter justamente aquele alvará judicial dizendo o preço, avaliação, etc. e tal, porque isso está nas cotas e já não mais nos imóveis. É uma solução interessante, doutor Cid, é uma solução interessante. Perfeito. Tem uma pergunta. Satisfeito, doutor Cisney? Posso passar? O doutor Bernardo Pereira faz a seguinte colocação. Inicialmente, excelente palestra. Na questão do imóvel na pessoa jurídica, qual a diferença de colocar o imóvel na contabilidade para fins de venda, no ativo imobilizado ou no estoque? Nas sociedades construtoras, a Receita Federal entende que você pode colocar circulante, que justamente é o imóvel que faz o objeto, a compra e venda do imóvel que faz o objeto daquela atividade econômica. Quando for locação, no entanto, ou qualquer outra coisa, para a fruição da própria família, locação, qualquer coisa, entra para o ativo não circulante, não é estoque. E aí passa a sofrer a depreciação. Essa que é a diferença. Se for uma sociedade incorporadora, construtora, que justamente o negócio é fazer e comprar imóveis, não tem problema. Se colocou para locação, ele vai para ativo não circulante. Mesmo que a sociedade tenha como proposta a administração de bens próprios. Entendimento pacífico da legislação tributária. Doutor Bernardo,
Espero ter atendido. Satisfeito, doutor Bernardo? Quer fazer alguma colocação, alguma outra pergunta? Doutora Fátima, eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor. Com certeza, doutor Emílio, um prazer. É um cliente que tem vários imóveis e 3 filhos maiores, qual a sua sugestão no sentido de minimizar os custos futuros com inventário, testamento, impostos, etc.? O que deveria fazer esse cliente ainda em vida? A meu ver, a gente, né, aqui no nosso país, nós não temos outra solução que não a velha e tradicional doação. Não tem outra solução que não a velha e tradicional doação. Pode até se reservar o usufruto, claro, para que, caso esse problema, enfim, não sei se eu já te passei até no escritório mesmo, né? Cliente que diz, olha, eu quero doar, mas eu tenho receio não dos meus filhos, mas dos cônjuges dos meus filhos, né? Então, nesse caso, fez a reserva do usufruto. Só que hoje, no Rio de Janeiro, desde 2015, a gente paga o ITCMD total pelo usufruto, uma alteração em 2015, que antigamente a gente pagava metade na instituição e metade na extinção. Aí, quer dizer, aí realmente o usufruto só fica caso ele queira, com uma cláusula de reversão, se por acaso a natureza vier pregar uma peça e um dos filhos vier falecer antes da pessoa, né? Então, realmente, doutor Emílio, hoje, não, a velha e boa doação é a que ainda tributariamente e também em relação à administração, ainda se faz a melhor. Ok, muito obrigado. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. É isso aí. Tem que escolher o que menos dói. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, pode perguntar. Bom, o professor, primeiramente, excelente palestra, eu gostei bastante da apresentação. O professor Daniel Bucar foi meu professor no IBMEC, e eu me lembro bem desse caso do direito sucessório europeu, e é uma coisa que eu comentei já com muitas pessoas ao longo do tempo sobre como que funciona a questão do herdeiro, conseguir ter acesso a contas bancárias, que eu me lembro do professor Daniel ter mencionado em sala de aula, mas eu gostaria de aproveitar essa nossa live para questionar. Eu gostaria de questionar sobre quais seriam os fatores que possivelmente teriam influenciado o legislador brasileiro a promulgar tantos dispositivos legais em relação à sucessão no Brasil, em relação ao direito comparado com o direito sucessório dos países da União Europeia. Professor. É uma pergunta fantástica. É uma pergunta fantástica. Tem um dado de bastidor, e tem um dado mais que eu acho que é mais contemporâneo que a gente pode pensar. O dado de bastidor, que quando o Clóvis Bevilacqua fez o 1916, o Código Civil de 1916, ele pouco antes da elaboração do código, ele tinha passado uns meses estudando direito de sucessões nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, a figura do espólio é como se fosse uma pessoa jurídica. Realmente como se fosse uma pessoa jurídica. Lá, a sucessão é sucessão para a formação de uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica ela tem uma administração como se fosse uma pessoa jurídica, para depois ser liquidado o bem para os herdeiros. Então, uma pessoa, quando falece nos Estados Unidos, vai para o espólio, vai todos os bens para o espólio, os herdeiros passam a ser os administradores do espólio, e não tem essa interferência do juiz na administração. Você não tem a cesínia, porque não vai direto para os herdeiros. Vai primeiro para o espólio é administrado pelos sucessores, que pagam os credores, pagam os tributos, depois eles liquidam do jeito que eles quiserem. Então, ele trouxe essa ideia na hora para fazer o Código Civil. E o 1784, que ele colocou, ou seja, ele não queria cesínia no Brasil. Não é para ter cesínia no Brasil, é para ser igual ao americano, ser sucessão de bens para pessoas, não de pessoas para pessoas.
Mas a tradição do direito francês, do direito italiano, do direito alemão, na hora do Código Civil 16, ele teve que ceder para alguns professores e colocar, deixou passar o 1784 para atender. Mas ele sabia que, mesmo fazendo assim, ele estaria controlando todos os credores e tributos através das amarras que já existiam no Código de Processo Civil de então. Hoje, as amarras são credores e tributos, mas muito mais tributos do que credores. Muito mais tributos por credores. Porque, por exemplo, hoje o inventário extrajudicial se fala em doutrina e já há jurisprudência dizendo que você pode levar o inventário extrajudicial para qualquer lugar do país. Então, também tem isso. Se os herdeiros falecer, se os herdeiros estiverem morando aqui no Rio de Janeiro, autor de herança, domicílio no Rio de Janeiro, bens móveis, tá? Vamos falar de bens, recursos financeiros, estando aqui no nosso estado, ele pode fazer o inventário em Manaus e pagar 2% lá. Isso já é admitido. Ou seja, você não tem controle de credores. Credores não vai conseguir buscar esse inventário lá em Manaus. Mas tributo vai pagar para algum estado, nem que seja o estado do Amazonas. Então, eu acho que é muito mais tributo do que propriamente credores. E isso, Guilherme, é pelo valor baixo do tributo, pela baixa arrecadação, a meu ver, se pudéssemos fazer com um economista, com uma pessoa de finanças públicas, para mostrar que isso é pior do que permitir que haja uma circulação mais rápida dos bens, porque patrimônio tem que circular, né, para ficar parado, né? Quanto menos briga em justiça, seria muito melhor para o nosso país do que propriamente para fazer a arrecadação de imposto, que, como falei, a arrecadação é muito baixa, né? Então, às vezes, seria muito mais interessante você abrir mão de uma arrecadação num patrimônio de 10 milhões de reais. Rio de Janeiro vai tributar em 800 mil. Às vezes, esses 10 milhões de reais, tendo acesso rápido, vai dar uma arrecadação para um Estado muito maior que 800 mil reais, porque vai fazer circular dinheiro por toda a economia. Do que ficar lá parado, imagina, parado, seja na conta judicial do juiz, quando vendeu o imóvel, seja lá o imóvel parado para esperar o inventário. Isso, para mim, é realmente trágico para a nossa economia. Entendi. Então, por uma proteção da capacidade arrecadatória do Estado. Entendi. Que, no final do dia, não é interessante. Entendi. Temos mais uma pergunta, doutor Daniel Bucar, que é da doutora Andréa Gonçalves. Ela diz, é possível na pessoa jurídica que tem os bens para locação passar um dos imóveis para ativo circulante com objetivo de venda, para objetivo de venda? Se sim, como se faz isso? Se há quarentena? Doutora Andréa, depende da atividade da sociedade, como eu falei. Se for uma sociedade só de locação, só de administração de bens próprios, não tem como fazer isso. Você até pode falar, botar para venda, botar para o circulante. Você não vai conseguir botar para o circulante, porque só vai para o circulante se for atividade de construção. Se for atividade de construção. Mas se for uma sociedade de construção, você consegue fazer isso. Mas aí já não está falando de patrimônio, de patrimônio acessório. Aí é uma questão só de contabilidade de sociedade de construção, de corporação. Aí você pode colocar para locação, para fazer receita não... como é que é o nome da receita? Receita não... que não é da atividade, é receita derivada, não me lembro agora, a receita que não é da própria atividade essencial, depois você coloca para o estoque, para fazer a venda. Não há quarentena para isso. Não há. Quer fazer alguma colocação, não, doutora Andréa? Ela botou que não há, então, nenhuma opção de tributária menor. Exato. Não há. Por hora, em relação à venda não. Em relação à locação, eu falei que sim, que é menor que pessoa física, mas para a pessoa jurídica, não tem. Mais alguma colocação de algum colega? Mais alguma pergunta? Professor Daniel, uma outra questão que eu achei interessante também, me lembrei um pouco das aulas do IBMEC, que é sobre o imposto sobre herança no Brasil.
Esse é um ponto que eu me lembro bem da visão do senhor. Eu sempre tive uma visão um pouco complementar, não é de oposição, mas um pouco complementar dessa questão. Por exemplo, a questão norte-americana, os americanos, uma boa parte da classe média transmite bens por PJs para evitar a tributação na sucessão. Também tem a questão do Estado brasileiro, de uma certa forma, concentrar renda, uma boa parte do orçamento dos estados e municípios ser comprometido com folha salarial. Agora, a minha dúvida seria com relação ao seguinte, o imposto, está certo que, de certa forma, comparando com outros países, o imposto sobre herança ele é reduzido no Brasil, mas depois que o herdeiro ele paga o imposto sobre herança, a maior parte da classe média não manda o dinheiro para o exterior. Normalmente, eles consomem no Brasil. E o imposto sobre o consumo no Brasil é muito alto. Eu pergunto sobre essa questão porque, por exemplo, a herança, de uma certa forma, ela cria uma proteção social. Ela é uma base de apoio para futuras gerações serem mais ricas e viverem melhor do que gerações anteriores, protegendo-as de crises. Por exemplo, a Argentina é um país que passou por várias crises. E uma parte da classe média na Argentina só consegue ser classe média por conta de terem sido herdeiros, porque as crises corroeram o mercado de trabalho. Então, sobre essa questão da tributação sobre o consumo, será que realmente seria necessário, e se justifica pelo Estado brasileiro, o imposto sobre herança ser mais elevado? No Brasil? Olha, Guilherme, olha só, eu entendi seu ponto de vista. Talvez, veja lá, o que a gente tem? Eu não sei se eu prefiro ser o Brasil ou ser os Estados Unidos, em que você tem uma circulação de riqueza muito rápida e permite qualquer pessoa, em tese, a ter acesso, a ascender socialmente, justamente porque você tem uma opção de baixa tributação no consumo e alta tributação na propriedade. A baixa tributação da sociedade, da propriedade, ela cria um sistema que talvez a Argentina esteja sofrendo por ela. E no século XIX, tanto Karl Marx, maior defensor do comunismo, quanto Adam Smith, maior liberal, capitalista, eles diziam a mesma coisa. Mesma coisa em relação à tributação da herança. A tributação da herança deve ser forte. Forte por quê? Nós temos aqui que prestigiar as pessoas que produzem, que trabalham, que se lançam ao mercado. E não apenas fazer uma baixa tributação para que haja uma casta perene, ainda que consumida por crises, de pessoas que vivam com a renda de pessoas de 100, 200 anos atrás. Olha, talvez a Argentina, pela falta justamente de uma tributação alta e que emperre justamente mais a economia, tributação alta na herança, que emperre justamente a economia, talvez seja ela um fator disso que a gente está falando. Talvez prove a minha opinião. Porque o consumo, a gente sabe que o imposto do consumo no Brasil é um imposto bastante cruel, que é alto e não é justo. Porque todos nós comemos arroz, e o arroz que a gente come é tributado, independentemente das nossas rendas. Talvez não seja... Enfim, eu acho que esse país realmente mereceria, aqui eu não estou falando mais de direito, né, mas falando de justiça fiscal, me parece que esse país precisaria muito mais de imposto baixo, reduzido, essa que é a justiça fiscal que eu falo, em consumo, fazer circular dinheiro, fazer circular riqueza, do que imposto baixo em locais, em situações em que não há circulação de riqueza. É apenas uma transmissão sem contraprestação, em razão, muitas vezes, de um código genético. Então, talvez essa seja a virada para a gente ter uma república, de fato, capitalista, que seja, enfim, socialista, que seja, mas uma república que haja oportunidade para todos, né? Então, o aumento da tributação sobre herança venha em conjunto de uma redução sobre o consumo, sobre o imposto sobre o consumo. Sem dúvida. Isso aí, sem dúvida. Sem dúvida. Não, eu até falei, não quero pagar mais tributo. Não quero pagar mais tributo.
Acho que a gente só tem que pagar, diminuir, fazer uma compensação, justamente para poder, inclusive, baixar, se possível for, o máximo possível a própria tributação total. Mas imposto de consumo, isso tem que ser muito reduzido. Bem, aqui não temos mais nenhuma pergunta. Alguém mais quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Não? Bom, Sidney, eu só quero mais uma vez então, agradecer em meu nome aqui da ABAME e passar para o nosso presidente a palestra, né, do nosso querido doutor Daniel Bucar. Foi excelente, agregou muito, como sempre, muito didático, muito claro, e veio agregar muito aqui à nossa associação. Antes de passar a palavra para o nosso presidente, eu gostaria de dizer que na nossa próxima semana, né, a próxima terça-feira, dia 4, nós teremos uma palestra sobre cláusulas do contrato de locação em lojas de shopping center com o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello. Nós já fechamos, por sinal, toda a nossa agenda de agosto. Nós estamos aí com painéis bem interessantes, um deles, inclusive, com o presidente atual da OAB da Barra da Tijuca, doutor Marcos Soares também. Então, nós estamos assim com a doutora Isabela Guerra, que até nos prestigiou, minha colega na PUC, uma excelente professora, vocês vão gostar muito da live dela. Doutor Caio, também mestre pela UERJ, nós estamos com uma agenda bem interessante para agosto. Então, já faço um convite para dia 4, já iniciar o mês de agosto com o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, falando sobre contratos de locação de shopping center. Então, agora passo a palavra para o nosso presidente, para suas considerações. Uma boa noite a todos. Obrigado, doutora Fátima. Mais uma vez, uma honra de receber o doutor Daniel Bucar, professor, que muito nos honrou e brindou com essa brilhante palestra. Agradecer os participantes que ilustraram muito a palestra, enriqueceram muito com as perguntas, muito bem respondidas de forma direta pelo palestrante. E dizer ao doutor Daniel Bucar que a casa está sempre aberta, tão logo possamos retornar nossas atividades presenciais. Gostaríamos muito de contar com seu retorno, porque o tema é muito palpitante, um tema, como o senhor disse no início, muito rico, muito vasto e difícil de ser esgotado num encontro só. Então, o convite já está feito. Direi que não é nenhum convite, é uma intimação, se assim posso dizer. Então, quero agradecer a todos. E antes de encerrar, lembrar que está havendo um evento da OAB Nacional sobre repercussões jurídicas e sociais da pandemia. E amanhã eu, na qualidade de presidente da ABAME, vou estar falando sobre a contribuição do Silvio Capanema ao direito, no painel 101, a partir das 18h40. Eu gostaria muito de contar com a presença dos senhores. E lembrar também que nós temos tradicionalmente na ABAME, todas as terças-feiras, as últimas terças-feiras do mês, o aniversariante do mês. E nós cantamos parabéns, tem um bolinho, e como a gente agora não pode fazer dessa forma, eu quero abraçar e beijar todos os aniversariantes do mês, abamianos, e dizer o seguinte: estamos no mês de julho, festas julinas, e hoje temos um brinde para os abamianos que participaram da live. A Caroline vai fazer um sorteio de uma cesta, Hein, Caroline? Entra no chat e faz o sorteio dos nossos participantes aí, abamianos, por favor. Oi, doutor Sidney. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Saudade de todos os abamianos. E para comemorar os aniversariantes do mês, vamos fazer um sorteio virtual. Como vai funcionar? Eu acompanhei a live e vou dizer aqui o nome de todo mundo que está presente. Se algum associado eu não coloquei, avisa que dá tempo de colocar. O sorteio vai ser feito por um aplicativo do telefone aqui da ABAME. E aí depois, quando acabar a live, eu entro em contato com a pessoa e vai receber na sua casa um kit com coisas juninas, né? Delícias. Então, vamos lá. Hoje nós temos o doutor Pedroso, a doutora Edmê, que está no YouTube, tem associado também assistindo no YouTube a live, o doutor Emílio, doutora Fátima Santoro, doutor Guilherme Santoro, doutora Joana Reis, doutor João Sidney Chagas, doutor Mário Alagão, doutora Nilza Medeiros, doutor Ronaldo Avarenga, doutor Sidney, doutora Sula, doutora Vera Daixum, o doutor Vitor e a doutora Vânia.
Eu acho que está todo mundo aqui. Se alguém não está aqui, por favor, coloca aí no chat, por gentileza, que eu vou sortear e depois eu entro em contato com esse associado para ver quem ganhou essa cesta. E a gente vai postar nas nossas redes sociais. Tem aqui... eu tenho uma proposta, Carolina. Pode falar. Por delicadeza, eu acho que nós devemos botar o nosso palestrante nesse sorteio também. Não ficarei chateado. Então, vou acrescentar aqui o doutor Daniel. Ótima sugestão. Obrigada. A doutora Regina colocou aí que ela também é associada. Qual é só o seu sobrenome, por favor, para poder colocar aqui no nosso sorteio, por gentileza? Apesar também que só tem ela de Regina. Então, vou colocar aqui doutora Regina. E o doutor Ezequias também apareceu aqui. Espera aí, só um minutinho que eu estou colocando. Doutora Regina, doutor Ezequias. E lembrando que essa... O nome dele não apareceu, Caroline. Isso, já botei ele aqui. E lembrando que é para os nossos associados, né, esse sorteio. E você que não é associado, se quiser, também pode entrar em contato para também poder participar da associação, né, e ser um abamiano. Tem mais alguém que não está aqui na listagem, que botou aí no chat, por favor? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, antes de fazer o sorteio. Ah, tá. É a doutora Regina Uchoa, já está aqui o doutor Ezequias. Então, vamos lá. Eu acho que vocês não vão conseguir enxergar, mas quando eu sortear, eu vou aproximar a tela do celular aí. Então, vamos lá sortear agora uma cesta junina. E eu já tenho aqui o nome da pessoa que foi sorteada. Não sei se vocês estão conseguindo ver o nome dela. E é o doutor João Sidney Chagas, que é do Recreio, se eu não me engano. E eu vou entrar em contato com ele depois para poder marcar para ele receber essa cesta e tirar uma foto que a gente vai postar nas redes sociais. Um abraço a todos e, precisando, é só mandar um zap aqui e ligar. Caroline, por favor, como ele tem o nome de João Sidney, vou sugerir que eu como metade dos docinhos. A gente divide, então. Manda metade para ele e metade para o senhor, tá bom? Brincadeirinha, nem posso. Tá bom, então. Um abraço a todos, uma boa noite. Até a próxima. Eu acho que mês que vem tem mais, vamos ver. Isso aí. Doutor Daniel, mais uma vez, professor, muito grato pela presença. Mês que tem meu aniversário, tem que sair sorteada. Boa noite para todos. Obrigado pela ótima palestra. Boa noite, obrigado por tudo, a presença de todos. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau. Consequentemente, Ô, Vitor. com essa agenda de maior eficiência, maior competição, maior concorrência. Gostou, senhor? Muito bom, Fátima.